Muito bom dia a você que está conosco em mais um dia de Flippostos 2020 e Feira Virtual do Livro. Esse evento que acontece há 15 anos aqui em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, e que este ano está 100% online. Nós agradecemos a sua companhia e a sua confiança nesse trabalho que está fazendo tanta diferença para tantas pessoas. Somos milhares de pessoas conectadas do Brasil e do mundo, mais de 43 países que já conferiram a programação do Flippostos. Nossos sinceros agradecimentos também à GSC Eventos Especiais, 31 anos de eventos presenciais e online, e também à NUB, que acreditou nessa ideia e está fazendo toda essa transmissão acontecer. Eu estou aqui confortavelmente sentada em móveis da Móveis Trevisan, que fez o nosso cenário, e também queremos agradecer muito a BDMG Cultural e a editora Sextante. E vamos para mais um dia de Flippostos. Vamos começar a nossa rodada pelas salas virtuais. Eu começo dando um super bom dia para a Helena, para ela contar o que vai acontecer hoje lá na sala que ela está comandando. Bom dia, Helena. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse sábado. Hoje a sala principal inicia com Ana Mi e a doutora Ana Cláudia Quintana na mesa. A consciência da finitude como base para a transformação do agora. Logo após, teremos uma mesa com gosto mineiro, um encontrão de autores poços caldenses e a premiação dos vencedores do concurso estudantil. Esse é muito esperado. Após o almoço, iremos para o outro lado do oceano, no nosso encontro lusófono, com participação de Julieta Monginho, Custódio Duma, Vera Duarte e Nelson Lineu. Às 13h30 da tarde, pode preparar o happy hour. A mesa Literatura e Cerveja Artesanal irá nos levar para um bate-papo delicioso do português Afonso Cruz com a Fernanda, sommelier da Cervejaria Gonçalves, aqui de Poços de Caldas. Às 4h30 tem sorteio dos nossos maravilhosos kits. E às 5h teremos o nosso querido Clóvis de Barros, Calô, em Deuses para Clarice. No início da noite, Rodrigo Alvarez nos traz sua presença no lançamento do seu livro, Cristo, os acontecimentos extraordinários que se seguiram à crucificação de Jesus e redefiniram o mundo. E para finalizar o dia com chave de ouro, Nelson Mota. É com você, Calu. Menina, que a coisa tá movimentada hoje, hein? Muitas atrações incríveis, muita gente para falar sobre coisas inteligentes e úteis para a gente aí. E eu vou adorar também ter os escritores, né, do Encontrando Flippostos aqui, com os devidos cuidados, devido à nossa pandemia, e também premiar essas crianças que participaram do concurso do Flippostos. Muito obrigada, Helena. Vamos então dar um bom dia para Keila. Keila, o que temos hoje? Bom dia, Carolina. Bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui no Flippostos 2020, edição 100% online. Hoje, na sala de autores e lançamentos, teremos grandes atrações. Está rolando agora um super bate-papo com Léo Fux e a Gisele Ferreira. Teremos a exibição do documentário Luiz Gama, jornalista e protagonista negro. Um bate-papo sobre Quando as Emoções Falam Mais Alto, com Daniel de Barros e Patrick Santos. Lançamento do livro Mácula, com Mariana Basílio e Silvia Schmidt. O lançamento oficial da coletânea Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder, uma homenagem ao Flippostos 2020, com o Mulherio das Letras. Teremos também a transmissão da roda de conversa Feminismo e Interseccionalidades, direto da Festa Literária Negra Mato Grossense. E para encerrar, um bate-papo sobre destempero, quando a vida pede mais sabor, com Tati Araújo e Pétria Chaves. É com você, Carolina. Keila, muito obrigada pelas informações, adorei as atrações da sua sala também, e agora eu vou dar um bom dia para a Elaine. E aí, Elaine, o que temos para hoje? Bom dia, Calu, bom dia, pessoal. Hoje aqui no Flippossinhos, as crianças vão poder se divertir bastante. Nós teremos muitas atividades infantis, teremos teatro, bate-papo sobre literatura, o Bibliosesc, Espaço Lazer e Sesc Poços de Caldas irão trazer para a gente várias oficinas, contação de histórias e uma amostra Zoom virtual. Bom dia, Calu. Muito bom dia. Então, papais e mamães, hoje, crianças não têm aula online, ótima oportunidade, hein, para muita cultura, diversão e entrar nesse universo da literatura por meio do Flippossinhos. Pessoal, e lembrando também da nossa loja virtual, que está a
toda aí na nossa plataforma. Você que ama livros e que quer comprar aquele exemplar, está esperando muito tempo, ou aquela coletânea, livros de pesquisa também, enfim, todos os livros estão super à disposição na nossa loja virtual, com descontos incríveis, até 60% de desconto. A gente agradece a todas as editoras que também acreditaram na nossa ideia e estão aí fazendo vendas incríveis, hein? E vamos falar agora da nossa mesa que vai começar. A Helena já comentou, mas até agora há pouco eu estava aqui, a gente estava num bate-papo aqui nos bastidores e comentei com o nosso colega Toninho, que nos ajuda, que trabalha aqui na nossa iluminação, no nosso palco, no nosso som, sobre a única certeza que temos na vida, que é a que vamos morrer. E esse é o tema, né, hoje da nossa mesa, a consciência da finitude como base para a transformação do agora, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da FUSP. Ela fez pós-graduação em psicologia, intervenções em luto. E a Ana Michele Soares, ou Anami, como gosta de ser chamada, é jornalista de formação e paliativista de coração. Ela é paciente de câncer de mama desde 2011 e criadora do perfil @paliativas no Instagram, um perfil incrível, onde ela compartilha sua rotina como protagonista do próprio tratamento, desmistificando o conceito de cuidados paliativos e transformando a finitude na mais importante ferramenta de autoconhecimento que existe. Um oferecimento da editora Sextante. Eu dou agora um super bom dia, então, para a Ana e para a doutora Ana Cláudia, são charás aí, né? E desejo um ótimo papo para vocês duas. Aliás, um papo incrível e que vai, acho que, acalentar o coração de muita gente aí que está em tratamento contra o câncer ou tem alguém na família. Eu já sei que tem bastante gente assistindo, pessoas que são engajadas com esse assunto aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Desejo, então, um ótimo papo para vocês e muito bom dia. Mais uma conversa surreal. Bom dia. Bom dia. Vamos que agora, hoje a gente não tem nem mediação hoje, porque aí fica sem filtro total, né, não, doutora? Não, agora, assim, se é sem mediação é porque a gente é que vai inventar moda aqui. E fica, às vezes, é mais divertido, né? Bom, eu acho que você tem que começar, porque você é jornalista. Eu vou começar tentando... Exatamente, então eu vou exercer aqui a minha função de jornalista um pouco, vou começar esse papo, que eu sei que vai fluir, porque eu acho que a gente se encontra muito nesse tema que a gente vive de uma maneira tão visceral quase, né? Eu gosto desse título que eles colocaram, porque fala assim, a consciência da finitude. E eu acho maravilhoso isso, porque ao mesmo tempo em que a gente começa um papo falando é a única certeza, então, se é uma certeza, não precisaria ter essa consciência. Então, se a gente precisa colocar a questão de consciência antes de algo que é uma certeza, que todo mundo sabe, que deveria ser quase óbvio, então, por que a gente precisa ficar falando sobre consciência da finitude, que é uma coisa óbvia? Qual é a dificuldade da gente transformar isso em algo óbvio? Deveria ser um assunto leve, e não a gente precisar despertar uma consciência para algo que, obviamente, vai acontecer. Você sabe que eu estava pensando nisso outro dia? Eu falei assim, por que faz tanto drama, né? Por que é um drama? Mesmo quando a gente quando a gente se encontra e a gente fala também sobre finitude, tem um pedaço da conversa que é dramática, sempre é. E aí eu fiquei pensando que assim, a morte é uma certeza, beleza, mas o que vai acontecer até lá não é uma certeza. Então, o tempo que a gente tem entre ter consciência de que a gente vai morrer e morrer de fato, consome muita energia do que a gente quer fazer com esse tempo. Como as pessoas têm muita dificuldade de tomar decisões, não sei se a palavra definitiva seja a melhor, mas decisões que colocam espaços muito claros do que precisa ser feito. Então, assim, você toma a decisão de fazer faculdade. Eu decidi fazer medicina, você decidiu fazer jornalismo. Quando a gente toma essa decisão, o processo de tomada de decisão, ele é trabalhoso. A gente fica pensando vantagens, desvantagens,
o que você sente sendo jornalista, eu sendo médica. A gente tem um processo de decisão. Mas a partir do momento que você tomou a decisão, não significa que as coisas se resolveram. Você começa a planejar e colocar em prática a sua decisão. Então, decidi ser médica. Então, bom, beleza, eu tenho que estudar pra caramba para conseguir entrar na faculdade. Então, tomei a decisão, mas até que eu consiga entrar na faculdade, tem pessoas, eu vou muito nos eventos de alunos de medicina, na MI, tem pessoas que demoram 5 anos, 6 anos, às vezes é o tempo que demoraria para terminar a faculdade, essa pessoa está tentando entrar. Então, quando você toma uma decisão, você coloca em prática o planejamento do que vai acontecer após essa decisão, é aí que a vida de fato acontece. Porque no tempo de elaboração, você não tem ainda um sonho muito claro do que você vai ser. Mas a hora que você toma a decisão do que você vai ser, você começa a sonhar com todo esse processo. Então, eu penso que talvez o drama, Nami, esteja não na consciência da nossa finitude, mas na experiência de viver a finitude. Cheguei um pouquinho nesse lugar esta semana, assim. Até você usa, em algumas aulas, você usa aquela metáfora de se preparar para o deserto. Você fica anos planejando aquela viagem, e aí quando chega só lá, que tem que arrumar mais, aí quando chega lá no lugar e fala assim, ué, mas eu não trouxe. Caramba, você teve todo esse tempo para refletir sobre isso? Qual é a novidade, né? Acho que seria legal compartilhar essa metáfora, porque eu acho que ela entra em um espaço muito bacana de compreensão e até de você depois refletir. Acho que seria legal para o público. Essa metáfora eu faço para conversar sobre envelhecer. Então eu digo que a morte e o sofrimento é para todo mundo. Ninguém escapa de sofrer, de morrer. Mas o envelhecer e o adoecer acontecem na vida dos privilegiados. E aí tem gente que quase me joga pedra quando eu falo isso, né? Porque imagina, você ficar doente é um privilégio. É um privilégio, porque a doença, o adoecimento, o processo da delicadeza que a gente vive quando o nosso corpo está doendo, quando o nosso corpo está falhando, é um processo que traz para a gente a importância de tudo que nós temos e não temos consciência de. Então, você só lembra que você tem em suas costas quando elas doem, porque a função delas não é doer, a função delas é te sustentar. É a coluna que te sustenta, mas a gente não cuida da coluna, a gente não cuida do estômago, a gente não cuida dos nossos olhos, a gente muitas vezes acaba querendo cuidar simplesmente daquilo que aparenta ser a gente, talvez a pele, as unhas, os dentes, né? A gente tem essa coisa da vaidade do que parece que somos. O nosso corpo do lado de fora é o que a gente parece ser, o que nós somos de fato é o conteúdo do funcionamento desse corpo que proporciona a gente poder estar no mundo e sonhar e fazer acontecer aqueles nossos sonhos. Então, quando eu falo do envelhecimento, eu faço essa metáfora. O processo de envelhecimento é um grande planejamento para uma grande viagem, que é uma viagem sem volta. Quer dizer, você chegar nos seus 70, 80 anos, não tem volta. Você não adianta você ficar com aquele papo furado, você, eu queria ter 30 de novo. Então, vai fazer terapia, Anjo, porque se você, quando teve 30, não teve 30, você esperou ter 70 para sonhar ter 30, tem alguma coisa errada com você. Tem um delay na sua vida, né? Aqui está dizendo que a gente está com um delay de 3 segundos. A nossa conversa com delay de 3 segundos pode muitas vezes simbolizar o delay de 30 anos para as pessoas, entendeu? Até elas terem noção de que lugar elas estão. Então, quando você envelhece, né? Eu quando dou essa aula, eu converso sobre isso, estou até escrevendo mais sobre isso, né? O próximo livro vai ser sobre envelhecer. Suponha que todos aqui nessa sala, centenas de pessoas que devem estar ouvindo a gente, todo mundo está agora com 40 anos. Então, tem gente que está mais nova, que deu uma adiantada no relógio, tem gente que está mais velha, que deu uma remoçada. 40 anos hoje. Todo mundo. Aí nós vamos combinar que daqui 30 anos nós vamos nos encontrar. A gente se encontra aqui em São Paulo, tá? Todo mundo lá no aeroporto de Guarulhos, porque nós vamos pegar um avião e vamos para o deserto do Saara. Nós vamos para a África e nós vamos morar no deserto do Saara. Ai, Ana, credo, não quero. Então morra antes. É isso. Você não quer? Não precisa ir se você não existir.
Mas se você existir, tá marcado, nós vamos. Pegamos o avião, então, daqui 30 anos, beleza? Chegamos no deserto do Saara, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai dizer assim, nossa, nós vamos chegar lá de dia, tá? Quente aqui, né? Cara, não imaginava. Não pensei que fosse tão quente. Precisava trazer água. Deserto, precisava trazer água? Protetor solar? Não acredito. Mas eu não pensei, não me preparei para isso. Anoitecendo, vai ter gente que vai dizer, nossa, mas que geladeira isso aqui. Frio demais. Não pensei. Imagina, deserto não é calor? Eu não me preparei para isso. Aí, eu tô lá de chefe de excursão. Aí eu falei, vamos fazer uma rodinha, vamos fazer uma DR com a vida. Em que lugar você estava do planeta quando você tinha 40 anos? Onde provavelmente ninguém à sua volta tinha 70? Que você pudesse ter a coragem, a decência, o respeito de sentar com essa pessoa e falar assim, cara, como é para chegar aí? Como é estar aí? Porque eu pretendo chegar aí. Mas eu ainda estou aqui, eu ainda tenho 40, ainda tenho 30, tenho 20. Mas eu não cheguei nos 70, não cheguei em 80 e 90. Então, como é estar aí? Então, eu preciso me preparar para isso. E se preparar é conhecer o que você vai viver. É chegar próximo do que você vai viver e conversar com essas pessoas. Então, eu penso que nesse contexto, se você se prepara para ir para o deserto, Anami, você chega no deserto e no auge do calor que você se preparou, você está vestido adequadamente, você levou suprimentos para enfrentar o calor, você consegue mapear esse deserto em busca dos oásis. Você não fica perdido, porque você se planejou para ir para lá, então você sabe os sinais da proximidade de um oásis dentro do deserto. Porque ele não surge do nada, ele não é uma miragem. O oásis, ele está ali, sempre esteve. A gente é que não sabe procurar. Se você se preparou, você tem condição de ajustar sua bússola e encontrar esse oásis dentro do envelhecimento. Se você se preparou, quando anoitecer, você vai poder deitar confortavelmente lá em todos os seus cobertorzinhos que você levou e você vai poder olhar para o céu e ver as estrelas de uma maneira muito mais clara. Que é, em última instância, o que acontece com a gente quando a gente envelhece e está perto de morrer. Você está com menos tempo de morrer porque você está mais perto do que realmente brilha para a gente. É aquilo que está acima de nós, que seria um contexto basicamente dessa estrutura de espiritualidade. Então, você consegue olhar para o céu e ver as estrelas mais perto. Por quê? Porque no deserto não tem atmosfera que perturbe a visão das estrelas. O Atacama é o lugar mais perfeito para a gente poder olhar as estrelas. Então, você olha e você pode contemplar essa beleza, porque você não está sofrendo por não estar adaptada a este meio. Você está protegida, você se preparou para estar ali e se preparou para poder olhar o céu com a beleza, com a grandeza que ele tem. Então, o processo de envelhecer, o processo de adoecer, eu penso que é muito semelhante, né? Porque no adoecimento, quando a gente vai viver uma experiência de adoecimento mais jovem, que é o que acontece contigo, é possível que essa proximidade te traz um amadurecimento que te torna uma senhora riquíssima de sabedoria, né? Então, você pode ter seus 30 e poucos anos e saber muito sobre a vida que talvez alguém de 90, que não tenha passado por que você passa, não saiba. Até você falou dessa questão de parecer muito estranho quando você fala, e até quando eu falo ou escrevo sobre eu tentar olhar para a condição que eu vivo e enxergar um privilégio, né? Um privilégio de você ter. Eu sou jovem, eu não tive a possibilidade de controlar, não existe essa possibilidade de você controlar o que vai acontecer nessa vida. Eu não pedi para ter câncer, né? Eu, tão nova, eu descobri com 28 anos de idade. E muito provavelmente, né, eu não vá viver esse encontro aí de aos 70 anos a gente se encontra lá no aeroporto, porque realmente precisa de algo muito extraordinário para eu conseguir
dar conta, né? Afinal, eu já estou há quase 10 anos tratando, sendo submetida a todo tipo de droga e muitas intervenções, a gente sabe que existe um preço nisso. E o fato é, na minha condição, eu não tenho a possibilidade de cura diante do que é oferecido hoje na medicina. E eu não tive essa possibilidade de marcar esse encontro, né, de refletir sobre o envelhecimento, e realmente acho que eu era uma jovem que não pensava nisso, ou não considerava como sendo algo importante para refletir, né, como eu quero estar no dia que eu tiver que encontrar essas pessoas lá no aeroporto de Guarulhos para fazer essa viagem que não tem volta, né. Eu estou preparada para isso? Então, realmente, eu nunca pensei nisso. Mas a minha expansão de consciência, né, sobre a finitude, veio escrita num papel, dizendo que talvez o meu tempo seja contado de uma maneira diferente do que as pessoas acreditam que vão viver, né? Acho que todo mundo conta um tempo cronológico que sempre cabe tempo pra caramba, assim, né? E aí a vida vem e te coloca na pauta da impermanência, porque é essa que a gente vive o tempo inteiro. Então, eu abri lá o exame, aí tive o momento da catarse, né? De falar, as pessoas morrem, e eu sou uma pessoa, logo, eu preciso refletir sobre isso de verdade. Então, eu acho que quando a gente fala de finitude, quando eu tento falar sobre o privilégio que é eu conviver com isso, do adoecimento, e não porque seja fácil, não porque tenha algo romântico e bonito em viver sofrimentos que realmente as pessoas nem conseguem dimensionar o que é você. Eu já fui submetida a mais de 100 sessões de quimioterapia na minha vida, eu faço radioterapia em vários momentos, então realmente é um sofrimento grande. Mas ele me tirou de um estado de anestesia. Então, quando eu falo na expansão de consciência a partir de um laudo, eu digo sobre isso, né? O que você fala também do privilégio. E o privilégio não é o sofrimento. O privilégio é você realmente conseguir olhar as estrelas sem precisar de um tempo, sem precisar de grandes dramas. Não, eu estou olhando para agora porque agora eu compreendo. Eu compreendo que esse é o tempo. Esse é o tempo e ele não tem uma cronologia, ele não tem um controle, ele não tem a planilha que a gente acha que a gente vai seguir e que vai ser sempre tudo perfeito como a gente idealiza que seja. Não vai ser. E isso acontece do nada. Envelhecer, para mim, se eu tivesse que falar, nossa, o que você gostaria muito da sua vida? Falar, poxa, eu gostaria de viver essa experiência de envelhecer. E é algo que, se você falar para alguma outra pessoa que acha que o envelhecer ele só cabe em um espaço de um sofrimento, de um não quero, ou vou ficar feia, ou vou sei lá o quê, vou deixar de ser útil. Cara, envelhecer é a coisa mais incrível, porque daí vai contar de uma vida que viveu todos os tempos, né? O tempo de você ser jovem, o tempo de você ser adulto, o tempo de você viver, sei lá, sua maternidade, paternidade ou não, e o tempo de você cultivar o seu momento de olha a experiência que eu vivi, olha tudo isso que eu construí, agora eu quero só ver as estrelas. E então, para mim, seria realmente um grande sonho poder envelhecer, e é algo que realmente poucas pessoas pensam sobre isso, né? Alguém que sonha, né? Sonha em poder envelhecer. Talvez eu não viva isso, né? Mas dentro desse meu tempo de uma jovem que precisou amadurecer rápido demais, refletir coisas demais, eu acho que é uma vida que faz absoluto sentido para mim, porque eu já não preciso de um controle, eu já não preciso determinar tempos, eu já não preciso de garantia nenhuma, porque me basta estar aqui. Me basta estar aqui, de corpo inteiro, com a alma no que eu estou fazendo, tentando olhar para o sofrimento que eu vivo e compreender que aquilo faz parte da minha vida. E já que eu gosto de viver, então eu não vou tirar pedaço nenhum. Esse pedaço eu também quero, porque é o que está acontecendo. Eu falar que não quero mais o câncer, não dá para devolver, querida. Então, é isso que está acontecendo.
Então, essa é a minha vida. Então, quando a gente aprende realmente, eu acho que a ser presente nessa vida, a gente consegue olhar para tudo que acontece na vida e falar, isso faz parte da minha vida, o que eu posso aprender com isso para que esse meu tempo não seja desperdiçado, porque lá na frente, talvez ele faça falta. Talvez ele fale, puxa, eu deveria ter. E o deveria ter, ele já não existe mais. Então, assim, o que eu vivo é um privilégio da catarse, da catarse da finitude, que é sobre o tema, né? Enfim, que é essa consciência. E tudo que eu falo, escrevo e tento mostrar para as pessoas é que talvez não precise de um laudo para isso, ou que não precise daquele carimbo no passaporte falando você envelheceu, corre. Então não precisa ter esses momentos simbólicos assim para você transcender nessa vida, sabe? Para você sair da anestesia e tentar realmente viver uma vida que faz sentido. Então, se você está aí, você é saudável, você está vivendo aí a sua experiência, que é a vida da forma como ela se apresenta, então acorda. Acorda, porque esse é o momento de você ter o seu encontro com a finitude, ressignificar tudo isso e olhar para frente e falar: é vida, manda aí que eu quero, porque eu gosto muito de estar aqui, eu quero estar aqui e eu vou viver a melhor experiência possível dessa finitude que a gente nunca sabe quanto tempo tem no final das contas. E, bom, daí já para emendar uma pergunta, eu acho que a gente não consegue ficar sem falar de cuidados paliativos, né? Eu acho que dentro do seu trabalho, dos livros, né, que realmente tem mudado bastante a vida das pessoas, principalmente de quem está enfrentando esse momento de vulnerabilidade que é o adoecimento. Então, trazendo o livro, o cuidado paliativo e essa questão da consciência da finitude. De que forma até os livros têm mostrado para essas pessoas que estão enfrentando esse sofrimento o quanto a consciência dessa finitude pode transformar a vida delas, estando doente ou não? O que você tem observado nesse tempo? É muito bonito o tempo que acontece depois da escrita e depois da leitura do livro. É bonito, depois de escrever o livro, receber as notícias das pessoas que leram e disseram, é isso mesmo. Porque tudo que eu escrevi não foi a partir de uma experiência da minha morte. Não foi a partir do meu adoecimento. Embora eu já tenha tido uma doença muito grave que ameaçou a continuidade da minha vida e naquele momento eu pude pôr em xeque uma conversa ter assim, uma DR com a vida e falar assim, é isso mesmo? Você tem dito tanto a respeito do viver durante o adoecer, e isso vale para você também? Então, essa oportunidade que eu tive, né, esse privilégio que eu tive desse momento de adoecimento me trouxe uma clareza e uma serenidade muito, muito de mãos dadas com aquilo que eu pratico sendo médica, como eu trabalho e o que eu escrevo. E ouvir de pessoas que vivem o adoecimento, ouvir de pessoas que cuidam de pessoas que estão adoecidas, e também dos profissionais e dos estudantes que querem se tornar profissionais que cuidam de pessoas que morrem, né, como eu digo, é também muito bonito, porque quando você escuta, recebe uma mensagem recebi uma mensagem essa semana de uma médica portuguesa, que me mandou a foto da mãe dela, de 89 anos, lendo o livro. Histórias Lindas de Morrer, o segundo agora, o mais recente. E a expressão dela, lendo o livro, foi uma coisa que me trouxe uma emoção muito boa, de chegar em pessoas que eu não faço ideia quem são. E chego nelas e elas se abrem, elas abrem os olhos, assim, abrem o coração para aquilo que está escrito e para aquilo que foi compartilhado, e que, na verdade, me torna um instrumento de continuidade da vida das pessoas que eu cuidei. Porque quando eu escrevo e conto a respeito da vida delas, e a vida delas continua transformando outras vidas, para além do tempo que elas tiveram aqui nesse mundo, eu me sinto esse instrumento, né? Não sou eu a autora, eu sou a pessoa que presta atenção. Então,
Eu acredito que talvez um dos melhores recados que eu possa dar com a minha escrita é: presta atenção. Não precisa resolver nada, não precisa ter uma resposta, né? Mas presta atenção, porque aí você vai saber fazer. Eu sempre digo isso, né? A gente precisa aprender a fazer a pergunta certa, para você poder dar a resposta certa. E aí, uma outra ponta que me toca muito, e também eu recebi essa mensagem ontem à noite, umas 11 horas, quase 11 horas da noite. Há alguns meses atrás, uma moça de 20 e poucos anos, ela me escreveu dizendo que ela lutava muito contra um pensamento recorrente de que a vida não vale a pena, que estava muito difícil para ela. E aí, ela escreveu bastante textão, assim, escreveu bastante mesmo. E aí eu respondi para ela: fica mais um pouquinho aqui, fica mais um pouquinho de tempo nesse mundo. Quando eu tinha 20 anos, eu achei que a vida não valia a pena. E aí eu fiquei mais um pouquinho. E olha só o que aconteceu comigo, né? Se eu tivesse acreditado na sensação de que a vida não valia a pena quando eu tinha 20 anos, olha só o que eu ia perder. Eu não ia te conhecer, não ia ter escrito os livros, eu não ia poder participar dessa mesa. Flippostos teria acontecido do mesmo jeito, mesmo que eu não existisse. Mas é tão bom poder estar onde a gente está agora. Então, quando tá ruim, fica mais um pouquinho, né? É o que eu te falo também, assim, fica mais um pouquinho. Vamos um pouquinho mais em frente, né? Mais um dia, 2, uma semana, um mês. E aí, de dia em dia, de um em um, a gente chega em todos. Todos que importam, pelo menos, né? Todos o quanto sempre vai ser o tempo certo, né? Eu falo que para quem gosta de viver nunca é tempo suficiente, né? Enfim, independente de em que momento eu não esteja nessa dimensão, eu sempre vou sair com a sensação assim de que dó, tava tão legal. Porque eu sempre acho que vale a pena mais um dia, né? Independente do que está acontecendo. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta, e aí até contar um caso que outro dia alguém me convidou para fazer uma palestra em algum lugar, tudo. Aí o evento parecia ser muito interessante, muito bem bolado. E aí pediu uma indicação, né, de alguém que falaria sobre esse tema, sobre essa questão de inspiração, sobre viver esse tempo presente e tal. E aí eu falei, olha, a doutora Ana Cláudia, é incrível, acho que são as falas mais potentes que eu ouço nesse sentido. Então, fala com ela, acho que vale a pena você conversar com ela. E aí a pessoa falou assim, mas vai aquela do livro da morte? Aí falei, a morte é um dia que vale a pena viver. Mas não é meio triste? E aí eu falei, não, né, não. Vale a pena, né? Então, acho que eu queria contar isso, porque é engraçado, né? A gente está numa feira de livro e as pessoas ainda, dificilmente elas ainda têm uma dificuldade, né, boba, de, poxa, você não consegue nem passar da capa, querido, então você não está entendendo ainda a história. Porque daí realmente você está vendo a vida de uma maneira muito superficial, né? Se você não consegue nem passar da capa. Né? Então, poxa, qual que é? O que existe? Por que as pessoas ainda tratam como algo que só pertence a uma tristeza falar sobre isso? Assim, é um medo, doutora Ana, ou é medo de confrontar a própria vida nesse sentido de se existe a morte, então eu preciso tomar uma decisão agora de viver? E eu sempre acho que, para mim, a minha pauta não é morrer verbo, a minha pauta é viver verbo, né? Viver. É sobre isso que se trata. É óbvio que existe um momento específico que, para mim, ele diz muito mais de um cuidado, né? Eu não quero chegar neste evento tão importante e estar lá caindo aos pedaços, sem ninguém que cuide de mim, sem ninguém que me dê um suporte adequado, para que não seja só uma experiência que para minha família vai ser traumática, que para mim eu vou falar, poxa, eu gostei tanto da vida e estou saindo no vagão dos fundos, lá no corredorzinho final, que ninguém está observando. Então, não, a minha fala sobre tentar falar para o paciente sobre isso é justamente para que exista uma preparação para esse deserto, né? De falar como você quer ser cuidado no final da sua vida. E então, o que você acha que é tão difícil para as pessoas
Quando elas veem morte, então para elas só significa assunto triste. Por que é difícil ultrapassar essa barreira? E qual seria até a importância da gente começar a falar sobre isso de uma maneira mais social, na mesa do jantar mesmo, para que a gente evite esse sofrimento, alguns sofrimentos que envolvem o fato, né, o fato biológico de morrer, e que a gente até consiga falar sobre uma biografia que antecede esse evento final, né? Por que é triste, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de passar da capa? Para mim é muito claro isso. Se você não tem coragem de abrir um livro com esta capa, com esse título, você não tem coragem de viver sua vida. É simples. Quando eu escrevi o livro, né, mandei para a editora, e aí questionaram o título. Perguntaram se isso era tipo, esse é o título do primeiro capítulo? Alguma coisa? Não, esse é o título do livro. A morte é um dia que vale a pena viver. E aí as pessoas ficaram muito constrangidas. Elas demoraram um tempo para dizer que elas não concordavam. E aí eu disse a elas assim, mas eu não estou pedindo a opinião de vocês sobre o título do livro. Eu que escrevi. Então, esse livro eu que escrevi. Eu mando no título. Aceito sugestões diversas de diagramação, número de páginas, distribuição dos capítulos. Estou aberta à negociação. A título, não. Batismo é meu. E aí ficou um certo clima, tal, né? Mas todo mundo certo de que não ia vender um livro. Ia ser minha mãe que ia comprar o primeiro e só, né? Talvez eu não ia comprar porque eu ia ganhar, né? Porque eu tinha direito de autor apenas um livro, né? E ficou uma condição meio crítica, mas Ana, por quê? Eu falei assim, porque a capa é uma triagem. Só vai abrir esse livro e ler quem tiver coragem. Coragem de se fazer uma pergunta do tipo, o que ela quer dizer com isso? Coragem de querer descobrir o que significa isso. Então, a pessoa podia ter coragem só de me questionar, ou coragem de acreditar, de se dar a oportunidade de acreditar que aquela frase poderia ser verdade. Então, a capa é uma triagem, e assim como é na nossa sociedade. A gente faz a triagem de tudo que a gente se contacta, assim, pela cara. Você se aproxima de uma pessoa porque ela é simpática, bonita e parece segura. Você se aproxima de uma comida porque ela parece boa de comer. Você se aproxima de um trabalho porque parece que vai ser bom ficar ali. Sempre parece. A gente nunca tem verdadeira certeza sobre o que parece. A gente tem que abrir e ler. A gente tem que mergulhar na história. Então, o livro é um convite para, assim, te perguntar, você tem coragem? Ah, se você não tem coragem, tudo bem. Você vai ficar para dentro da prisão para sempre. Existe uma esfinge. Eu falo, sabe aquela esfinge que fala decifra-me, eu devoro-te? Existe uma esfinge na porta da nossa vida de verdade, que ela te pergunta, a morte é um dia que vale a pena viver? Aí, se você não dá a resposta, você não sai da sua prisão, você não vai entrar para a sua vida, você vai estar sempre no hall, está na sala de espera da sua vida. Você não entra, porque você fica ali com medo de atravessar a esfinge, medo de falar assim, vale a pena viver, então manda ver. Então, segue em frente, vive uma vida digna, então. Porque a vida que vale a pena viver, ela merece uma morte. Um dia de morte que vale a pena viver. Agora, uma vida que foi totalmente desconfigurada, assim, você nunca prestou atenção, nunca fez direito, aí você fala assim, ai, não é triste? Então, fofa, se você quer ficar só rindo na sua vida, você não sabe exatamente o motivo verdadeiro de ser alegre. Porque só quem encontrou a tristeza entende o valor da alegria. Quem quer ficar brincando na piscina infantil o tempo inteiro, ou no gira-gira, né? Eu usei agora, eu tô usando bem essa metáfora, assim, gira-gira. Você põe gira-gira no quintal de casa e acha que tá na Disneylândia. Anjo, nós temos que ir para Hogwarts. A gente tem que entrar na montanha-russa, assim, a hora que fecha o negocinho, assim, você pode gritar à vontade. Você só vai descer deste carrinho a hora que a vida acabar. Então, é muito mais legal se você levantar os braços, assim, e dar risada, e contemplar a paisagem lá de cima, e as descidas, porque depois que desce, sobe, a vida é assim. E depois que sobe, desce. Então, essa coragem de enfrentar suas tristezas também, porque a pessoa fala assim, não é muito triste? Aí eu falo assim, é triste, não é para você, não. Fica aí com a sua opção da alegria, né? Divirta-se aí com os brinquedinhos de Lego, que você tem 3, 4, para ainda descobrir quais são as cores da vida.
tem que construir coisas muito mais legais, e nós não temos tempo. Estamos atrasados. Hoje eu até tirei o relógio aqui. Porque as coisas são muito bonitas para serem vividas, e até as tristezas. A gente já viveu juntas muito momento triste. E que incrível que ficou a vida depois da gente ter passado por esses momentos tristes e difíceis juntas, né? E das pessoas que te cercam e que te amam, das pessoas que me cercam e me amam, que eu passo por momentos difíceis e elas estão comigo. E aí, quando termina o momento difícil, a minha alegria é muito maior. Então, quem quer realmente viver a alegria não pode ter medo da tristeza. Quem tem medo da tristeza tem medo de viver, porque a tristeza nos acompanha. Ela é uma companheirinha, assim, é aquela tristezinha daquele filme lá do Divertidamente. Ela faz companhia, porque ela nos diz, você precisa buscar conexão, você precisa achar as pessoas que podem te proteger, as pessoas que podem te acompanhar. Eu acabei não falando da mensagem que eu recebi ontem, a menina que me disse há meses atrás que a vida não valia a pena, ela me escreveu ontem, a sua frase, fica mais um pouquinho nesse mundo, era tudo que meu coração precisava ouvir. Eu estou te escrevendo hoje para dizer que eu estou muito feliz com a vida que eu tenho e quero te dizer muito obrigada. Já valeu escrever esse livro, porque esta pessoa leu isso, né? E aí a gente vai ficando mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. Mas acho que é bom a gente ficar esse pouquinho, né? Um pouquinho quando é esse pouquinho que está muito bom, né? A gente está vivendo e o muito bom, né? Às vezes tem isso, né? Tem um dia difícil, eu tô vindo de uma sequência de um tratamento que foi muito, muito, muito pesado, depois de 9 anos que eu achei que não viveria um deserto tão árido, e foi muito difícil, mas eu sempre quero ficar mais um pouquinho, e eu sempre saio dessas experiências de profundo sofrimento com uma profunda alegria, e não por ter dado conta, né? Essa coisa de conseguir, né? Porque eu não estou em guerra contra câncer, eu não estou. Não há guerra, né? É vida, isso é a parte que compõe a minha vida. Às vezes eu enfrento esse tipo de coisa. E eu saí disso com reflexões absolutamente profundas de que vale a pena até com isso, até com toda essa dor. Eu saí disso, quando eu fui olhar a paisagem que tinha no deserto ali, eu falei, caraca, eu sou amada por essas pessoas que querem muito que eu fique bem. Então, isso foi realmente uma experiência muito incrível que eu vivi, né? No meio de um sofrimento, consegui observar todas as manifestações de amor que eu recebi, de gente que eu não faço ideia de quem é, assim, eu não conheço a história dessas pessoas, mas elas estavam querendo muito que desse certo. E aí eu penso que é isso que nos aproxima de humanidade, né? Tem um autor que ele fala, né, que a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Então, às vezes, essas experiências de sofrimento que a gente tem na vida, elas nos conectam com o que existe de mais humano em nós, né, dentro da gente. E a gente que convive com um paciente que, às vezes, perde o sentido, né, por causa do sofrimento que está vivendo, a gente tem conseguido trazer nessas pessoas para essa reflexão de falar, você está sofrendo, é um deserto, mas olha aí que tem florzinha nascendo, tem alguma coisa que dá para você tirar disso, e você vai conseguir colher essa flor e vai falar, entendi que era isso que precisava acender dentro do que é mais humano dentro de mim. E aí eu até traria essa pergunta, que tem uma frase que eu uso bastante, me achando super intelectual, porque eu quis parafrasear o Tolstói apenas, que ele diz, né, que há quem entre em uma floresta, desculpa, há quem entre em uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. E aí eu fui e falei, né, poxa, há quem entre em uma vida e só veja doença, no caso de médico, por exemplo. O cara, às vezes, ele entra na vida de uma pessoa que está vivendo no extremo da sua vulnerabilidade e tudo que ele consegue ver sobre essa pessoa é a doença que ela tem. Então, já é uma visão muito limitada que não me serve, por exemplo. Há quem entre em uma segunda-feira
e só veja o drama de ser uma segunda-feira, porque, meu Deus, vai precisar trabalhar, vai precisar viver um dia que, poxa, se você olha para esse dia que parece tão horrível, e você consegue entender que aquilo faz parte da sua dinâmica social, que aquilo tem a parte muito boa, que o seu chefe, ele pode ser uma pessoa horrível, mas ele vive 24 horas com ele, você só precisa viver o horário comercial. Então, há quem entre em um final de semana e já veja a tristeza porque ele vai passar. Há quem entre em um casamento e já consiga encontrar o drama do não encontrar mais o seu espaço de individualidade, de pertencimento. Então, caramba, eu preciso muito olhar para as coisas e ver que existe uma floresta. Então, eu acho que a grande transformação do agora, que é parte desse tema que a gente está trazendo hoje para as pessoas, é realmente você entrar na sua vida e ver que é uma floresta. E na floresta tem de tudo. Na floresta vai ter a serpente, que vai te assustar, vai ter a árvore, que pode ser que caia um raio na sua cabeça ali e que dê uma coisa muito louca, que você tem que lidar com essa impermanência de que a gente nunca sabe o que vai acontecer na floresta, mas é uma floresta, gente. E tem muita coisa para você apreciar, para você contemplar, para você colher, para você observar, para você sentar e só ser grato porque tem uma floresta. Então, acho que para mim o que é transformação do agora é isso. É você ampliar o seu olhar e não perceber que você só está entrando naquele dia porque é tudo horrível, porque é tudo ruim, porque é só sobre aquilo. Não é só sobre a lenha. Tem muita coisa para ser vista nessa floresta. Então, aí eu te perguntaria, né, o que você tem visto na sua floresta, como tem sido viver a sua vida e o que é nessa transformação do agora, como a gente pode aprender a viver esse agora de uma maneira mais ampla, uma visão maior e com uma entrega mais profunda para essa vida. Hoje de manhã eu fui tomar café e agora eu já estou num tempo onde eu faço uso das coisas que eu prescrevo, né? Então tem alguns remédios que eu preciso tomar agora, coisas que no momento elas servem para manutenção do meu estado físico confortável, né? E aí eu tenho um dos remédios, um dos comprimidos que é uma vez por semana. E aí eu olhei hoje a cartelinha e falei, nossa, parece que foi ontem que eu tomei esse comprimido. E aí parece que foi ontem, eu descobri que o meu ontem dura uma semana. Quando a gente tem a noção de que o nosso ontem cabe muito tempo, provavelmente é porque em cada minuto que a gente está vivendo está cabendo muita vida. Então, eu penso que o meu tempo eu meço em unidades de vida. Para mim está claro isso. Hoje foi essa epifania com um comprimido de uma vez por semana. Eu falei assim, cabe muita vida na minha semana. Por isso que parece que foi ontem. Porque se eu fosse contar em tempos minutos, né? A gente recebeu uma mensagenzinha aqui, 10 minutos restantes. Se me restassem 10 minutos, se essa fossem os meus 10 minutos últimos de vida, o que eu dizia? Viva! Viva! Você tem 10 vidas por minuto. A gente tem tudo para ser feliz em cada minuto. E ser feliz em cada minuto contempla os momentos difíceis também, porque aí você fala assim, está passando esse momento difícil, eu estou passando por ele e ele está passando por mim. E quando a gente está num momento de paz dentro da nossa vida, a gente não faz com que a gente não atravessa o tempo, não é um movimento de força contra o tempo, ou através dele, como você falou assim, eu passei por isso, mas eu não estou em guerra, né? Quando você deixa que o tempo passe por você, a vida fica muito mais bonita, muito mais leve de ser vivida, mesmo nos momentos difíceis, porque o tempo está passando por você. É como a respiração. Então eu diria, respire. Você escreveu um livro perfeito, né? Enquanto eu respirar. É o livro mais perfeito do mundo. Ninguém devia abrir mão de ler o livro mais perfeito.
enquanto você respirar. E a respiração, ela é muito, muito boa como professora disso. Quando você inspira, o ar sai sozinho. Você não precisa fazer força para o ar sair, não precisa disso. O ar sai sozinho. Então, a gente vai morrer quando a última vez o ar sair do nosso corpo. Então, é o último suspiro. Ele sai sozinho, a gente não precisa forçar nada. É só viver nesse fluxo de respirar, né? Então, a gente inspira e a gente deixa esse ar entrar, essa vida entrar, ela permear o nosso corpo, a nossa existência. Essa vida entra, ela oxigena a gente, ela dá força para a gente continuar quando as coisas estão difíceis. Então, a gente começa a transformar a nossa unidade de tempo não em anos, né? Então, a gente não vai envelhecer mediante o tempo cronológico. A gente vai ter uma história conforme a quantidade de vida que nós respiramos durante esse tempo que a gente está presente aqui nessa dimensão. Então, o que eu posso te dizer é que eu sempre digo, né? Enquanto eu respirar, você vive em mim, e eu sei que eu vivo em você também, e nós duas vivemos no coração de muita gente, e eu tenho a impressão de que mesmo quando a gente não estiver mais respirando esse ar daqui, a gente vai estar inspirando muita gente, né? Aí eu já fico querendo chorar, porque realmente esse balé aí da vida é algo que sempre me emociona quando eu penso realmente que o sopro entra, o sopro sai, e aí é o que você faz nesse período em que você é preenchido pelo que eu considero a centelha de vida, né, de sua primeira respiração, e quando o ar vai voltar para dançar aí com o tempo de todas as coisas, né? E acho que para encerrar, eu deixaria aqui como uma mensagem. Eu coloquei o título do meu livro, né? Enquanto eu respirar, não porque eu acho que tudo que vale termina quando você respira a última vez, assim, né? Mas porque daí a gente já teria que entrar em um outro papo de transcendência e algo que realmente eu contemplo, acredito e gosto muito de falar sobre isso. Mas enquanto eu respirar, cabe muita coisa. Então, nesse meu dia de hoje, que talvez pode ser o último, pode não ser, eu sempre tento estar ocupando um espaço de paz, de que faz muito sentido estar respirando nesse momento. Porque eu estando aqui respirando, é tudo que basta. É tudo que basta para eu conseguir olhar para as coisas e enxergar muito mais do que a limitação do meu ego, a limitação do que eu acho que tem que caber no meu controle. E a respiração, ela é assim, né? Ela entra, ela sai e ela precisa ser fluida, né? Ela tem que fluir, como tem que fluir a vida também. E a gente tem que aprender a olhar com mais leveza para as coisas. E não de uma maneira poliana, porque realmente eu não tenho esse perfil do poliana que fica tentando arrumar um jeitinho. Não, porque não tem um jeitinho. Eu escolho respirar, deixar as coisas fluírem e tentar olhar para tudo com uma amorosidade muito grande pelo fato de que eu gosto de viver. E gostar de viver tem que gostar de tudo isso. Que é até um texto que eu fiz recente, que provavelmente é um dos que eu mais gosto, que eu já fiz na minha vida, porque eu escrevi em um dia de um profundo sofrimento, que eu estava com Covid, com câncer, tendo que mudar a quimioterapia, tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aí eu olhei para tudo assim e falei, caramba, que fase, né? E tive uma crise de riso, assim, no meio de um sofrimento muito grande. E aí eu pensei, eu amo a vida. Então essa é a minha frase, né? Eu amo a vida. Se eu falo para uma pessoa, eu te amo, tem que caber tudo dela. Porque senão você só está amando fragmentos. E se é fragmentos, então você não pode chamar de amor. Porque amor, ele é absoluto, né? E o amor, para ele ser real e absoluto, você tem que olhar para essa pessoa e amar tudo dela. Amar com sombra, amar com difícil, amar com
com o que você projeta, amar com o que tem a ver com amar. Você ama aquela pessoa, porque ela simplesmente é. Então eu falei para a vida, eu te amo, do jeito que você é. Eu com Covid, eu tendo câncer, eu tendo que fazer radioterapia, eu tendo que tomar Decadron e tá parecendo que sou 3 pessoas nesse momento de tão inchada que eu sou. Eu te amo, vida. Então essa foi a minha declaração. E para amar tem que ser integral, tem que ser total. Então acho que isso para mim é o que trouxe para mim essa questão da consciência, né, sobre a finitude e a forma como eu tenho transformado o meu agora, que é eu amo a vida, com tudo isso que acontece. Então, acho que essa seria a minha mensagem, que vocês realmente aprendam a amar a vida de vocês da forma como ela se apresenta. Doutora Ana Mi, eu vou tentar finalizar a mesa sem me emocionar o que aconteceu na última hora aqui. Eu e o streamer, tá? Vamos lá. Essa foi uma das mesas mais assistidas até agora do Flipostos. A gente estava vendo, assim, a quantidade de pessoas visualizando, foi uma das mesas mais assistidas. E enquanto eu respirar, eu vou lembrar dos ensinamentos de hoje e vou passar para os meus filhos, com certeza. E vou contar para os meus pais e vou falar para a família na festa do Natal. Pode ter certeza que, assim, foi lindo demais. Eu espero vocês aqui em 2020 presencialmente, tá? Eu faço questão disso. Já vou colocar na programação em 2021. Quero vocês presencialmente aqui. Isso foi maravilhoso. Quero avisar o pessoal aí de casa que os livros de Ana Cláudia e Ana Mi estão sendo vendidos na nossa feira, então aproveita agora o intervalo para visitar a nossa feira, entra lá na Sextante, os livros estão lá. Muito obrigada, foi assim, maravilhoso, já estou guardando aqui no coração tudo isso, muito obrigada mesmo, falo em nome de todo mundo aqui que está assistindo também, tá bom? E você aí de casa, aguarde que agora às 11h30 nós voltamos com o Encontrão Poços Caldense. Até lá!